Olá, tudo bem? Na aula passada nós vimos o transistor bipolar de junção e o transistor MOSFET. Um resumo sobre a aula passada foi que o transistor bipolar de junção eu ensinei algumas coisinhas de PNP e NPN. Agora nós vamos retornar essas nuances, vamos definir algumas coisas melhor. Esse é o NPN, tá? Esse é o meu transistor bipolar NPN. Tá? Para o NPN, lembrem-se, nós vamos aplicar aqui uma tensão VBE positiva, tá? Para que ele ligue. E aqui precisa estar reversamente, não pode estar diretamente polarizado, para que ele caia na região ativa, que é a região que nós queremos operar. Tá? Mas o que ocorre? O NPN, o PNP, a setinha indica o emissor, sempre, tá? Aqui é a base e aqui é o coletor, tá? O que ocorre? Como nós vamos tratar o NPN e o PNP? Será que eles são tão diferentes assim? Não, eles são iguais. Mas eu tenho uma curva, por exemplo, aqui de VCE, uma família de curvas aqui, VCE. Essa família de curvas é de IC por VCE, tá? Agora, para o meu PNP, para o PNP, eu vou ter aqui uma família de curvas também, de corrente de coletor, mas como ela vai ser? A família de curvas vai ser a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas em vez de VCE, VEC. Em vez de VCE, VEC. E atenção, eu ainda preciso polarizar diretamente aqui. Se ele é PNP agora, polarizar diretamente significa uma tensão positiva aqui. VEB igual ao VBE. Então, quando nós tínhamos uma família de curvas aqui, VCE, aqui será VEC. E lembra, nós tínhamos uma outra curva importante. Tínhamos uma curva de corrente de coletor por tensão agora VBE. Essa curva era importante, enquanto eu não polarizava diretamente nada, mas depois ele tinha um comportamento exponencial. Essa é a nossa curva que nós achávamos do GM. Tá? Nós temos uma curva similar aqui. Aliás, é idêntica a curva. Tá? Mas em vez de C por VBE e C por VEB. E a curva é a mesma. Tá? É a mesma curva. Tá? Com os mesmos parâmetros. Nós encontramos as mesmas coisas. A única coisa aqui, tá? A única coisa que muda é que a corrente de base IB entra aqui e aqui ela sai. Ok? Entra a corrente aqui IE e sai a corrente no coletor. Tá? Entra a corrente no coletor aqui e sai a corrente IE. Tá? Para que sempre a soma das duas seja IE. Sempre IE é igual a IC mais IB, tá? Sempre. E sempre IC é igual a beta vezes IB. E IC também é igual a alfa vezes IE. Não muda, tá? Essa relação aqui, ela não vai mudar. Não muda. Mas para o nosso MOSFET, vai ser a mesma coisa, pessoal. Tem a mesma coisa para o MOSFET. Para o MOSFET, se eu tenho aqui um NMOS, ele se mostra assim, em que aqui nós temos o gate, aqui nós temos o dreno e aqui nós temos a fonte. Porta, dreno e fonte. Se nós temos que a porta não tem corrente, eu só abro a porta com tensão, não preciso de corrente, eu tenho um IG aqui que ele é igual a zero. E o meu ID aqui, o ID é igual a IS. IS igual a ID. Tá? Se nós considerarmos corrente zero, a corrente é zero e basicamente nós temos isso. Nós vamos ter aqui um VGS positivo e maior que a tensão de limiar para ele agir. E como vai ser o PNP? O PNP, o PMOS, NMOS. Tá? Já o PMOS, pessoal, o PMOS vai ser o seguinte, aqui eu tenho a porta,
Aqui eu tenho a fonte, sempre a setinha indica a fonte, pode indicar um diodo, mas indica a fonte, e aqui eu tenho o dreno. Tá? A corrente aqui, no caso, igual ali, ela sai do meu gate. Corrente de gate é 0 e é saindo. Por que é saindo? Porque a tensão aqui não é mais positiva. Tá? A corrente de gate é saindo porque agora a tensão aqui, que é positiva, ela é VSG, não VGS. Então, se eu pensar em termos de VGS, eu vou me confundir. VSG é mais fácil porque é tudo igual. Então, VSG precisa ser positivo, aqui VGS precisa ser positivo. Ou seja, a tensão efetivamente VG, a tensão no gate, no terminal da porta, aqui é positiva, aqui é negativa. Mas se nós definirmos VGS e VSG, nós não vamos nos confundir. De maneira que aqui eu tenho a família de curvas para o MOS. Família de curvas IC por VDS, tá? E aqui a família de curvas para o PMOS, ID por VSD, mas é a mesma curva, tá? Igualzinho. Agora, existe uma coisa aqui. Nós temos as considerações de triodo e pinçamento. Tá? Nossas considerações de triodo e pinçamento aqui é mais fácil de ver, mas aqui as considerações de triodo e pinçamento vão ser as mesmas. De maneira que agora o meu VDS, aqui ele precisa ser VDS maior que VGS menos VT, tá? Normal. Aqui, VSD maior que VSG menos VT, mas essa tensão de limiar positiva, tá? Tendo ela como o módulo da tensão limiar que seria negativa. Tá? Aqui essa tensão de limiar, se eu vou considerar essa forma, lembrando que o VT, o VGS precisa ser menos do que um certo valor, esse certo valor é a tensão de limiar. Se eu operar, então tá, agora se eu fizer da maneira que eu passei na última aula, como seria? Seria que o VDS ele deveria ser menor que VGS menos VT. Se eu usar essa fórmula, se eu usar essa fórmula, aqui o VT é negativo, tá? Nessa fórmula o VT é negativo. Vocês podem considerar essa fórmula, muda, a única coisa que muda é porque é a mesma que a anterior, só que agora em vez de menos, eu preciso de um mais para entrar na minha região de pinçamento. Mas o conselho seria talvez utilizar essa fórmula, porque ela é a mesma coisa. Só que aqui o VT é positivo, aqui o VT é negativo. É só olhar na questão, o VT é menos 0,2. Então, você põe aqui mais 0,2. Tá? Se nós não quisermos nos confundir, põe o módulo. Se você pôr o módulo, você nunca vai se confundir. Tá? E aqui, aqui eu tenho a mesma coisa aqui para ID por VGS. ID por VGS, ID por VSG é a mesma curva, ok? É legal nós vermos aqui, para o nosso bipolar, tem uma certa pegadinha aqui. Não uma pegadinha, mas tem uma certa consideração. Nós temos aqui o bipolar. Lembrando dele, o bipolar tipo NPN, como que nós teríamos bipolar do tipo NPN? No bipolar do tipo NPN, eu preciso que da base para o emissor eu esteja diretamente polarizado. Eu tenho um VBE aqui maior do que um certo 0,7 volts para polarizar diretamente aquele diodo. Um VBE aqui, pelo menos maior que o 0,7 volts, vai? Para eu polarizar diretamente meu diodo. Tá? 0,7 volts. O que eu tenho aqui? Aqui, está reversamente polarizado. Aqui não pode estar diretamente polarizado. Tá? Ele não pode estar diretamente polarizado. Então, se aqui estiver reversamente polarizado, eu vou ter uma curva aqui, por exemplo, uma tensão aqui, uma tensão VCE, e minha tensão VCE é descrita por essa curva,
que a minha VCE pode ser muito grande ou pode ser muito pequenininha, mas ela não pode ser tão pequena que faça entrar na região de saturação. Aqui eu tenho região de saturação, aqui eu tenho a região ativa, que é onde nós queremos. Aqui eu tenho a região ativa, tá? Depende da aplicação, na verdade. Aqui eu tenho o meu VCE. Mas aqui essa junção, enquanto não polarizar diretamente, esse transistor ele não vai cair para a região de saturação. Se eu polarizei aqui diretamente, simplesmente ele vai cair para a saturação. Mas aqui, enquanto não estiver diretamente, não cai. Então, basicamente, se eu tiver aqui, tá? Então, essa junção BC precisa estar reversamente polarizada. Reversamente, na verdade, essa junção BC ela não pode estar diretamente polarizada. Vamos supor, então, que aqui está reversamente polarizado. Eu vou diminuindo a minha tensão, vou diminuindo meu VCE. Tá? Meu VCE, consequentemente, por mesma tensão VBE, vou diminuindo meu VCE. Diminuindo, tá? Aqui, se o VCB, aqui o VCE, digamos que o VCE igual ao VBE mais VBC. Então, para ter o VCE, eu tenho essa soma dessas duas tensões. O que ocorre aqui? Ocorre que se essa tensão for diminuindo, quando, por exemplo, essa diferença de tensão for zero, se ela for zero, a tensão VCE vai ser próximo de 0,7 volts. Já vou estar próximo aqui da minha região de saturação, tá? Se essa junção tiver uma tensão levemente negativa, se aqui for negativa, mas muito pequena, o que vai acontecer? Na verdade, aqui um diodo, se eu tiver uma tensão diretamente proporcional aplicada a ele, mas não der próximo de 0,7, ele não vai me dar corrente, ele não está diretamente polarizado, tá? Então, eu posso operar com uma certa regiãozinha aqui, sem polarizar diretamente essa junção. Enquanto eu não polarizo diretamente essa junção, o que vai ter é que ele ainda está na região ativa, tá? Então, o que ocorre é que o meu VCE aqui pode chegar em torno de 0,2 volts, 0,3 volts, 0,2 volts mínimo. Esse aqui é o VCE mínimo. Então a minha tensão VCE mínima é de 0,2 volts. Se eu começo a diminuir menos ainda essa tensão, significa que essa junção está mais polarizada ao ponto de diretamente polarizar essa junção. De maneira que aí eu caio na região de saturação. O que nós vamos ter aqui? Aqui a minha corrente de coletor vai ser IC igual a IS, corrente de saturação, vezes E elevado a VBE sobre VT, sendo esse VT, T maiúsculo, a tensão térmica. Aqui a minha corrente de dreno, ela vai ser ID, corrente de dreno, é igual a μN, capacitância que eu tenho no óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula da corrente de dreno, essa é a fórmula da corrente do coletor. Mas o que nós temos aqui? Se eu olhar aqui, eu posso dizer que é uma fonte de corrente controlada por tensão. Fonte de corrente controlada por tensão. Porque o meu termo DS aqui, basicamente, só está na modulação de largura de canal. Aqui eu tenho algo. Aqui eu tenho algo muito interessante. O algo que eu tenho aqui interessante é que a minha corrente C tem outra fórmula. Qual que é a fórmula para a minha corrente C aqui? Depende da corrente base. Na verdade, ela é beta vezes IB. Mas e aqui? Se lá eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão, o que eu tenho aqui? Se a minha corrente de base não é zero. Aqui eu tenho que é uma fonte, podemos ver, fonte de corrente controlada por tensão. Tudo bem? Mas aqui parece ter uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, basicamente, ela pode ser modelada tanto como fonte de corrente controlada por tensão, como fonte de corrente controlada por corrente. Pode ser modelada aqui das duas maneiras, tá?
Olha, aqui, fonte de corrente controlada por tensão ou fonte de tensão controlada por corrente, mas o que seria, como nós podemos ver os nossos circuitos? Os circuitos estão altamente ligados com a resistência que eles estão alimentando. Então, de maneira que alguns circuitos podem ser vistos como amperímetro ou como voltímetro, outros vistos como fonte de corrente ou fonte de tensão. Normalmente, nós modelamos os circuitos como coisas mais fáceis de se ver, como códigos mais simples de você ver. Conectei na saída do meu circuito uma resistência de carga RL. Tá? Esse é um circuito interessante e essa é a carga. Então, tudo depende da minha impedância de carga. Segundo a minha impedância de carga, vou poder dizer algo com o meu circuito. Se eu tenho uma resistência de carga RL, que ela é uma resistência muito alta, praticamente ela não drena corrente por ela, tá? Então ela podemos enxergar essa carga aqui como se fosse algo próximo de 1 voltímetro. Por que o voltímetro? Porque o voltímetro, se eu quero medir a tensão no circuito, eu não posso influenciar no meu circuito. Se eu pôr uma resistência muito baixa, uma pequena diferença de tensão que eu tiver aqui vai drenar toda a corrente e pode ser que o meu circuito não mostre a mesma tensão. Ele cai a tensão porque ele não conseguiu, porque o voltímetro influenciou no meu circuito. Ao passo que se eu tiver voltímetro com uma resistência muito alta, quando eu ligo aqui nesses dois terminais, eles não vão nem sentir que está ligado com o voltímetro. Então no voltímetro normalmente a resistência é muito alta. Então nós podemos ver do lado da carga, do lado da resistência aqui que eu vejo, da impedância que eu vejo aqui da carga, posso enxergá-la como um voltímetro, tá? Mas e se eu tiver uma resistência de carga muito baixa? Se eu conecto um circuito em uma resistência de carga que agora ela é muito baixa, tá? Se a minha resistência de carga é muito baixa, eu não consigo medir tensão, porque eu coloco a minha RL aqui, eu vou influenciar na minha tensão, que vai vir uma corrente muito alta e vai cair a tensão do meu circuito, tá? Eu vou influenciar no meu circuito. Para medir a corrente, eu não posso influenciar, mas de uma outra maneira, em termos de corrente, tá? Por exemplo, eu tenho um circuito ali que tem uma fonte ali de tensão, uma resistência interna Rin, e eu quero medir aqui a corrente que passa numa resistência R1, com a tensão V1. Se eu coloco aqui um amperímetro, e nesse amperímetro eu tenho uma resistência interna, a corrente que ia passar aqui, que é V1 dividido por Rin mais R1, vai ser dividida pela resistência interna do perímetro também. Então é melhor que um amperímetro seja como um curto-circuito e ele não ofereça resistência interna alguma. De modo que, se a minha resistência RL for baixa, eu posso enxergá-la como um amperímetro. Isso são só analogias, não se confundam com isso, são só analogias, tá? Que nós fazemos. Então, isso são só analogias que nós fazemos para entender melhor o meu circuito. Mas, na verdade, voltímetro, amperímetro, não se confundam com isso e se atentem, vamos nos atentar mais para a resistência, tá? A resistência de carga, RC ou RL, tá? Resistência de carga RL. Então, o que é interessante é a impedância aqui vista da minha resistência de carga, tá? E a impedância aqui que eu vejo no meu circuito. Mas existe a parte também da minha fonte. Se isso aqui for uma fonte que alimenta uma carga, como eu vejo uma fonte, tá? Se a minha fonte aqui, ela tem uma alta resistência interna, então seria equivalente a eu conectar aqui um circuito que tem uma alta resistência interna, a minha fonte ali, a resistência vista aqui da fonte, RO, resistência de saída da fonte. Aqui RL, a resistência da carga. Então a resistência vista ali da fonte, vista por aquele terminal, vista de fora da fonte, se eu tenho uma resistência RO da fonte muito alta, isso é parecido com uma fonte de corrente.
Por quê? Uma fonte de corrente ideal seria assim, que eu vou fornecer uma corrente I e aqui a minha corrente, a minha resistência R é muito alta. Isso é uma fonte de corrente ideal, a resistência R seria infinita, tá? Então a fonte de corrente ideal seria sem essa resistência, com essa resistência eu modelo melhor uma fonte de corrente, mas ela deve ser alta para que isso seja equiparado a uma fonte de corrente. Mas se a minha resistência aqui, vista do meu circuito, vista por esses dois terminais aqui, vista desse lado, se minha resistência de saída for muito baixa do meu circuito, que é a minha fonte, o que vai acontecer é que eu vou modelá-la melhor por uma fonte de tensão, tá? Porque normalmente a fonte de tensão normalmente ela é vista como uma fonte ideal em paralelo com uma resistência pequenininha interna à fonte. Então eu tenho V I, por exemplo, V da fonte, né, na verdade, eu tenho V e R. Esse R deve ser pequeno, tá? Esse R deve ser pequeno. Aqui é uma fonte de corrente ideal com a resistência, uma fonte de corrente com resistência interna. E essa resistência interna deve ser baixa para que nós enxerguemos ela como uma fonte de corrente. Isso é só nomenclatura, mas o mais importante está aqui, tá? Se vocês não guardarem aqui, não tem problema. Mas aqui eu posso ter uma variação, uma alta RL, uma baixa RL, uma alta RO, um baixo RO. Ok? Isso aqui, os nossos circuitos vão depender disso. Os resultados dos circuitos vão estar relacionados com essas resistências, essas impedâncias vistas. Agora nós vamos estudar os amplificadores. Os amplificadores são a base para nós fazermos quase qualquer circuito dentro de eletrônica. Nós vamos abordar agora primeiro os amplificadores do BJT, amplificadores. Nós vamos usar, então, por exemplo, um transistor bipolar de junção, eu quero usá-lo para amplificar um sinal, tá? Como nós vamos agir? Para o transistor bipolar de junção, se eu tenho aqui a base, o coletor e o emissor, e nós lembrarmos da nossa curva, nós vamos operar em uma dada região de operação. Nós temos aqui que a minha tensão VBE, ela pode ser dada corrente de coletor, parâmetro controlado com tensão VBE, parâmetro que se controla. Como que é essa curva? Basicamente, enquanto eu não estou diretamente polarizado aqui, não tenho no mínimo algo em torno de 0,7, ele não liga. Depois que eu desempenho uma curva exponencial. Nessa curva exponencial, nós vamos operar em um dado ponto de operação, uma dada região, e que o interessante aqui é a inclinação da curva. Quanto mais inclinação, melhor para o GM. Então, nós vamos ter aqui, se aqui for 1, aqui eu vou ter GM, tá? Transcondutância, que vai ser a deriva de IC por VBE. Essa é a definição de GM, que nos vai dar simplesmente IC sobre VT, maiúsculo, tensão térmica. Nós queremos operar num ponto quiescente, num ponto aqui. Tá? Muitas vezes chamado de ponto quiescente. Para operar nesse ponto, eu devo estar nessa dada tensão aqui. Para operar nesse ponto, eu devo estar nessa exata tensão aqui, que é um VBEzão quiescente, por exemplo, ou bias, ou de polarização, ou VBE maiúsculo. E eu vou estar aqui com uma certa corrente de coletor quiescente, CC. Isso aqui é DC, tá? Isso aqui é constante. E eu vou operar em torno dessa região. Qualquer variação aqui em torno dessa região, mesmo que pequena, pode me causar uma variação grande aqui de corrente de coletor, dada a inclinação dessa curva, tá? Então, uma certa variação aqui vai me dar uma variação de C e eu opero em torno dessa região. Então, basicamente, nós linearizamos esse ponto para que nós possamos tratar de maneira linear com algumas equações mais simples, sem as equações quadráticas ou exponenciais. Então, quando eu opero aqui, nesse dado ponto, eu quero operar nesse ponto de operação, tá? Eu quero fazer um amplificador que vai amplificar aqui com a tensão VB aplicada e eu quero operar nesse dado ponto, nessa dada região de operação. Como que eu posso fazer aqui com o meu transistor? Bom,
Primeira coisa, eu preciso entrar aqui com uma certa tensão, eu preciso de colocar um VBE, um sinal aqui. Para eu colocar um sinal que deve ser amplificado, eu posso colocar dessa maneira, em que eu vou colocar aqui o meu sinal que vai ser amplificado, tá? Bom, aqui é o meu VBE, aqui é o meu VBEzinho, que é fonte de variação, VBEzinho, tudo minúsculo. E aqui, por exemplo, eu posso colocar na referência, tá? Ok, então aqui com uma variação vai me fazer dar uma corrente de coletor aqui. Aqui, então, por exemplo, eu posso colocar aqui também na referência, tá? Esse circuito pega, esse circuito aqui, ele é ativo, ele amplifica, ele faz algum tipo de amplificação? Esse circuito aqui do jeito que está. Bom, eu tenho um sinal aqui em VBE, se eu tenho um sinal em VBE, logo eu vou estar operando uma região de operação e eu vou ter um certo corrente de coletor. Aqui nesse circuito, o que acontece é que a minha tensão, não tenho tensão aplicada no transistor. Eu tenho a tensão de controle, mas a tensão aplicada entre os terminais do transistor VCE não existe. Então, se eu estiver aqui na minha curva, basicamente nas famílias de curvas, eu vou estar na origem, em que eu não tenho corrente de coletor, assim como eu não tenho tensão VCE aplicada. Então, basicamente, para esse transistor, para esse amplificador operacional funcionar, eu preciso ter uma tensão aqui em VCE. Então, eu posso trocar aqui a minha referência por uma tensão VCC aplicada ao coletor. Então, aqui eu tenho meu coletor e eu tenho a tensão VCC. Agora sim, eu estou operando com uma certa região. Estou em um ponto de operação? Não. Aqui, o que vai acontecer é que eu preciso de algo mais aqui no meu VB. Por quê? Eu estou numa tensão, eu tenho uma tensão VCC, então eu coloquei aqui uma tensão, eu coloquei aqui uma certa tensão VCC, tá? E essa tensão VCC, por exemplo, vai fazer nós operarmos na região ativa do meu transistor, tá? Ótimo, vou estar na região ativa. Para um certo VBE3 aqui, essa linha é para um certo VBE2 e aqui seria o VBE0, por exemplo, em que eu não estou mais na região ativa. Então, para estar na região ativa, sim, eu preciso ter um VCE moderado. Mas, além disso, para estar na região ativa, eu preciso incrementar meu valor de VBE. Então, o VBE sendo um sinal senoidal aqui, por exemplo, ele não tem um VBE constante fixo de polarização. Para eu fazer isso, eu preciso aplicar um certo VBE. Olhando aqui por essa curva, fica mais evidente. Eu preciso de um certo VBE constante para me deixar aqui nessa região de operação e me dar uma corrente de coletor. Tá? Então, aqui não é só o sinal. O sinal eu tenho aqui em cima, considerando o eixo cartesiano aqui. Tá? Aqui, nesse eixo cartesiano, o que eu tenho aqui é um sinal VBE constante CC que vai me deixar em um certo região, ponto de operação. Tá? Assim como eu preciso de uma tensão VCE. Então, aqui, além de ter um VBE aqui, além de ter um certo VBE, que é o meu sinal, que é a minha flutuação, eu preciso de uma tensão VBE aqui de polarização, que é o VBEzão maiúsculo. Para que tudo isso? Para polarizar o meu transistor. Para minimamente alimentar o meu transistor. Eu polarizar, o que é polarizar? Polarizar é quando você aplica uma tensão e deixa ele num ponto. Você polarizou ele para ficar naquele ponto. Por exemplo, aqui você polarizou ele para ficar não aqui, mas aqui é mais fácil de entender. Se eu polarizo ele aqui, para polarizar ele aqui, eu preciso polarizar com uma tensão VBE constante, a qual nessa tensão constante eu vou variar. Eu vou variar depois de ele estar num certo valor fixo que vai me dar a corrente IC. Então, basicamente, isso me faz drenar uma corrente IC, tá? Isso me vai fazer drenar uma corrente IC, tendo aqui uma tensão VBE, tá? Ótimo. Então, agora eu tenho aqui minha tensão completa. Aqui, tudo isso é VBE, Vzinho minúsculo, BE maiúsculo, é o conjunto dessas duas tensões.
Mas ótimo, agora eu tenho uma tensão aqui completa e estou numa região ativa. Estou na região ativa porque eu tenho um VBE de polarização, polarizei o meu transistor, tá? Está polarizado, ele está na região ativa aqui. Então, o que mais eu preciso ter? Bom, se eu quero um circuito com ganho de tensão, basicamente implica que eu vou ter uma tensão de saída por uma tensão de entrada. Esse circuito precisa. A minha tensão VI deve ser transformada primeiramente numa corrente de coletor IC, tá? E essa corrente de coletor IC, de algum modo, precisa se transformar agora em uma tensão de saída VO, V de output, tá? Então, basicamente, eu preciso satisfazer isso aqui. A minha tensão de entrada precisa se transformar em corrente de coletor, tá? E minha corrente de coletor precisa ser transformada de volta para VO. Se aqui o transistor eu controlo com tensão VBE, VI tem que ser aplicado, por exemplo, um VBE, tá? E eu controlo o que? A corrente de coletor. Então, a corrente aqui vai ser a corrente IC. E a corrente IC deve ser transformada de volta para o VO. Assim eu tenho um ganho de tensão, AV. Para isso acontecer, o que transforma aqui VI, a tensão VBE em corrente é o meu efeito aqui do transistor. Para transformar de volta corrente em tensão é uma resistência. Então, basicamente, onde que eu vou colocar um terminal de saída aqui? Onde que eu vou colocar um terminal de saída? Aqui é a minha tensão de entrada VI. Então, basicamente, aqui, em vez de VBE, eu posso aqui modelar como VI e Vzão, Izão, tensão de entrada, tá? E onde estaria minha saída? Aqui é a referência. Um lugar legal para nós pegarmos é no coletor, a tensão de saída, tá? Mas como aqui é VCC, eu preciso ter uma resistência aqui para transformar a minha corrente em tensão de saída. E eu faço isso adicionando uma resistência aqui de coletor para depois eu vir para a minha tensão VCC de coletor. Resistência de coletor, tensão de coletor. Agora, quando eu vario IC, eu vario o meu VO, porque eu vario basicamente, vou variar a queda de tensão em RC. Se eu vou variar a minha queda de tensão em RC, basicamente eu vou variar essa diferença de potencial que vai fazer com que o VO varie. Esse circuito nós já calculamos. Então, basicamente, tensão de output é VCC menos a corrente de coletor, que passa aqui, vezes a minha resistência RC. A minha corrente de coletor é exponencial, então eu vou ter que VO é VCC menos IS vezes E elevado a VBE. E aqui eu vou colocar elevado a VBE sobre VT, tensão térmica, vezes a minha resistência de coletor. Tá? Então, basicamente, se eu fizer aqui um gráfico, então se eu tenho aqui uma tensão de saída pela tensão de entrada, eu posso fazer um gráfico da tensão de entrada pela tensão de saída. O meu gráfico de VO por VI, primeiro, quando aqui é zero, eu só tenho RC, VCC, então aqui basicamente é VCC. Depois, quando eu começo a aumentar meu VBE, eu tenho uma queda exponencial aqui, tem um menos. Então eu tenho uma queda exponencial e ela nos daria uma queda completa. Mas como eu entro essa equação me daria uma queda completa, mas ela não é válida sempre, é só para ativa. Então quando eu entro na minha região de saturação, eu saio da minha região ativa do transistor, eu vou desempenhar uma queda um pouco mais diferente, tá? Uma queda que eu perdi um pouco a variação de VO por VBE. Então, basicamente, ela vai ficar uma queda aqui, exponencial, e aqui assim. De maneira que aqui eu estou na região de saturação, aqui na ativa, e aqui eu estou na região, eu estou em corte. Aqui, basicamente, é o modelo que eu estou usando aqui, é a própria equação do transistor, em que eu tenho algo não linear. Se eu linearizar em torno de um ponto de operação, aquele ponto quiescente, o que eu vou ter aqui vai ser que vou ter um modelo linear, que é um modelo a pequenos sinais, que ele é linearizado, basicamente eu posso aplicar tensão nos nós, corrente nos nós, tensão nas malhas,
Bom, como ficaria o modelo a pequenos sinais? No modelo a perturbações a sinais, eu não tenho as tensões recorrentes CC. Então, tudo que é constante é desconsiderado, de maneira que eu tenho aqui... se eu tenho o meu emissor ou a minha fonte S ligada em algo que é constante, ou seja, referência, o que vai se tornar referência aqui no modelo a pequenos sinais, é bom os modelar com o modelo π híbrido. Então, se aqui for uma tensão, por exemplo, menos VEE, também é bom modelar com o modelo π híbrido ou a referência. O modelo π híbrido, o que ele tem? Ele é um π, tem resistência Rπ e uma fonte de corrente controlada por tensão GM vezes Vπ. Então, eu vou ter aqui na base, eu vou entrar na base com uma resistência aqui Rπ. Basicamente, eu vou tirar aqui a corrente de coletor com uma fonte de corrente controlada por tensão. Aqui. Eu vou retirar a minha tensão aqui do coletor para o emissor. Então, basicamente, aqui eu tenho emissor, tá? E aqui eu tenho a base. O meu emissor está na referência, ele está numa tensão, um ponto de tensão constante, ou uma tensão CC, então eu tenho referência, tá? Aqui é o meu emissor na referência, ligado na referência. Aqui eu tenho resistência Rπ, sobre a qual eu tenho uma tensão Vπ. Na resistência Rπ, eu tenho uma tensão Vπ, nada mais é que VBE. Aqui é o meu gate, tá? Desculpa, aqui é a base. Aqui é a minha base, tá? Ok, a minha fonte de corrente aqui é GM vezes Vπ. GM vezes Vπ, ou VBE, tá? O que eu tenho aqui no meu circuito? O coletor está conectado em RC, de RC vai para a referência. Então está conectado em RC, de RC. Meu coletor está conectado em RC, e de RC ele vai à referência. Com RC, através de RC ele vai para a referência. Aqui a minha tensão VO está tomada, está pega aqui no coletor, tá? Basicamente por esse circuito eu tenho que a minha corrente aqui de coletor IC que entra aqui, ela vai ser GM vezes Vπ e ela vai ser tirada da minha resistência RC. Então a minha corrente aqui IRC é o mesmo que, desculpa, em vez de Izão C, Izinho Czinho, que aí entende-se sinais. E Czinho é a mesma corrente que passa aqui. Então VO vai ser menos a queda de tensão em RC. De maneira que nós podemos colocar aqui que a minha tensão, o meu ganho de tensão, AV, vai ser igual VO sobre VI. Aqui não é derivada porque eu já estou no modelo a pequenos sinais. E o VO é a minha queda de tensão RC, que é menos a corrente de coletor vezes a resistência de coletor, tá? Dividido por VI. VI é VI. VI é Vπ, né? VI é VI e basicamente o meu VI está aqui. Aqui eu tenho o meu VI. Para completar aqui o nosso modelo, eu devo escrever aqui a minha tensão de input VIN, tá? VIN ou VI. Então, a minha tensão de entrada VI é o que vai estar aqui, que ali vai ser Vp. Vai ser Vp. Ali vai ser Vp, então basicamente a minha corrente de coletor é transcondutância vezes Vp, é GM vezes Vp, a fonte de corrente lá. Então basicamente vai ser GM vezes Vp ou VI vezes RC dividido por VI. Tá? Corto aqui VI é menos GM sobre RC. Então, basicamente, é o mesmo ganho que nós teríamos aqui, derivando essa equação. Então, basicamente, o ganho de tensão vai ser menos GM vezes RC. Resistência de coletor. Ótimo! Legal. Nós achamos aqui o nosso ganho e ele é menos GM vezes RC. Que ótimo! Então, se eu aumentar muito a minha resistência RC, eu vou ter um grande ganho de tensão. Esse nosso modelo até agora não considerou a modulação da largura de base, esse efeito que pode ser considerado de maneira circuital por RO. Então, basicamente, o que nós fazemos para considerar a modulação da largura de base, que é o similar da modulação da largura de canal,
é colocar aqui uma resistência RO entre coletor e emissor. A resistência RO conectada aqui. Tá? Mas eu tenho RC aqui também. RC vai do coletor para a referência. Então, RC ele vem do coletor para a referência. A referência está aqui. Fica mais fácil nós simbolizarmos assim. RC. Tá? Aqui é o meu VO. E aqui é o meu, eu tenho aqui o meu coletor, tá? Agora aqui, a minha corrente de coletor está aqui no meio, entre RO e RC. Mas é interessante nós definirmos aqui I1, aqui, que é GM vezes VP, que vem dessa fonte de corrente, porque ela passa o paralelo de RO com RC. Basicamente a tensão VO, ela pode ser modelada com a corrente que passa aqui em RC vezes RC ou a corrente que passa em RO vezes RO, mas o mais interessante é usar GM vezes VP, porque VP é o nosso VI. Então, I1, essa corrente I1, quando ela atravessa o paralelo de RO com RC, ela dá menos a queda de tensão VO, porque ela é para baixo e VO é para cima. Então, VO, aqui VO é para cima, essa queda de tensão da corrente passando daqui para lá vai ser para baixo. Então, VO vai ser menos I1 VO vai ser menos I1 vezes o paralelo de RO com RC, que é esse aqui. Então, VO, o que é I1? I1 é menos GM vezes VP, ou GM vezes VI, que é a tensão de entrada, vezes paralelo de RO com RC. Então, portanto, o meu ganho de tensão AV vai ser VO sobre VIN, que vai ser basicamente VO sobre VIN, que é menos GM vezes VI vezes RO em paralelo com RC, que nós temos aqui dividido por VI. O VI corta, o meu ganho de tensão então vai ser que GM vezes RO em paralelo com RC. Essa é a nossa fórmula do ganho de tensão para esse circuito, considerando modulação da largura de base. Tá? O que nós temos aqui? Uma equação importante que descreve a VO sobre VI, tensão de entrada por VBE, tensão de entrada por tensão de saída. Então o que acontece é que eu posso descrever aquela equação de VO por VI que você já conhece, mas VO por IC me dá uma outra equação. Basicamente, qual que é a função que em termos de coletor? Eu vou reescrever essa equação, porque eu quero corrente de coletor em termos de VO. Eu vou ter que, reescrevendo essa equação em termos de C, IC vezes RC. IC vezes RC vai ser igual a VCC menos VO. Então daqui eu vou tirar aqui IC, corrente de coletor, vai ser VCC sobre RC menos 1 sobre RC, que multiplica VO. Essa é a equação de uma reta. A equação de IC com relação ao VO me dá uma reta. Esse valor é constante, esse é um termo de inclinação e essa é a minha variável x. Então, se eu desenhar IC, a corrente IC, pela minha tensão VO, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o que nós chamamos de reta de carga. A minha reta de carga descreve como que a corrente que atravessa a carga e a tensão de saída estão relacionadas aqui. Essa é a minha reta de carga para o resistor RC. Uma reta de carga para o resistor RC vai ser vai ser o gráfico de corrente por tensão para resistor RC. E ele vem aqui, quando o VO é zero, cai em VCC sobre RC. E quando o VO, então basicamente é uma reta com inclinação negativa, inclinação menos 1 sobre RC, e ela, quando IC é zero, vou ter que VO é igual a VCC. Então aqui nesse ponto eu tenho VCC. VCC, e aqui é uma reta de VO. Essa é a reta de carga para minha resistência RC. Mas o que eu tenho aqui? O meu VO é VCE.
Meu VO é a tensão aplicada sobre o transistor VCE. Então, basicamente, IC por VO para o transistor é IC por VCE. Basicamente aqui, eu tenho uma família de curvas aqui de IC por VCE. Essa é a família de curvas que eu tenho. Dessa maneira, quando eu plugo aqui a resistência RC com o transistor, eu vou juntar a equação de carga, a reta de carga desse resistor, com as equações do transistor. Basicamente, eu vou operar aqui nesses pontos em que eu cruzo a reta de carga com as minhas curvas para o transistor. Então, onde o meu transistor vai estar aqui depende da minha reta de carga e da minha tensão VCE ou corrente de coletor para o transistor, tá? Bom, no final dessa aula vamos considerar algumas coisas importantes. A minha reta de carga aqui, por exemplo, o que nós vamos ter? Se eu quero maximizar o meu ganho, e por que eu quero maximizar o meu ganho? Por que eu quero um ganho muito alto? Nós vamos discutir daqui a um momento, mas se eu quero maximizar meu ganho, eu quero ter o máximo ganho de tensão possível, e eu tenho um GM fixo, e eu tenho um RO fixo, que é dado pela tensão early e pela corrente, o que eu faço com o meu RC? Eu quero aumentar. Se eu quero um ganho maior, basicamente aqui, na outra forma é menos GM vezes RC. Então, basicamente, eu quero aumentar muito o meu RC para aumentar muito o meu ganho. Ótimo, eu aumento muito o meu RC porque eu quero aumentar muito o meu ganho. Então, eu faço RC muito grande. Eu faço RC igual a 100K. Se o meu RC for 100K, o que nós vamos obter? Veja bem, se a minha fonte de alimentação aqui, VCC, for de 10 volts, vamos considerar aqui qual que é a corrente máxima que passa aqui, se VCC a zero, se o meu transistor for um curto-circuito, se toda a minha tensão estiver em RC. Se toda a minha tensão estiver em RC, U é igual a R vezes I, então basicamente U sobre R, 10 volts sobre 100K, vai me dar a minha corrente I. E a minha corrente aqui vai ser de 0,1 mili, ou 100 microampere. 100 microampere é uma corrente de coletor baixa, mas não importa, eu aumentei o MRC, aumentei o meu ganho. Vamos ver se aumentou o ganho? O que é a transcondutância GM? A minha transcondutância GM é IC sobre VT. Se ela é IC sobre VT, se eu abaixo GM, a corrente de coletor, eu abaixo meu GM, tá? A resistência RO. A resistência RO é tensão early por corrente de coletor. Nesse ponto, se eu abaixo a corrente de coletor, vai ser bom para minha resistência RO. Vai ser bom porque ela vai ser mais alta. Se é mais alta aqui, eu tenho mais ganho. Então, eu não posso aumentar muito a minha resistência de RC para tentar aumentar muito o meu ganho de tensão, porque o meu GM vai abaixar. Eu vou ter outras implicações. Existe uma outra implicação aqui, com RC. O que acontece aqui se a minha reta estiver muito inclinada, se a RC for muito baixo? Se a minha reta estiver muito inclinada aqui, basicamente eu tenho que variar aqui na minha reta de carga, IC por VO. Ele tem que obedecer essa equação, preciso estar na minha reta de carga. Se eu estou na minha reta de carga, o que acontece? O que nós gostaríamos? Uma pequena variaçãozinha aqui em VIN, sinal pequeno, uma grande amplificação e uma alta variação de VO, tá? Se eu quero uma alta variação de VO, o que eu preciso? O meu VO precisa excursionar aqui o máximo aqui dentro da minha região de VCC a zero, ok? Se eu tiver uma reta muito íngreme, eu não vou conseguir chegar naquelas correntes muito altas. Basicamente, minha variação vai ficar pequena e muito próxima de VCC eu fico apertado. A minha extensão da velocidade de variação da velocidade de VO, a minha extensão de VO vai ser baixa. Eu não posso ter valores muito altos de corrente. Mas, se a reta de carga for muito... Se o meu RC for... Vamos fazer muito alto, então. Muito alto me dá uma reta de carga assim. O que acontece? No caso agora, com essa reta de carga assim, quando ela é muito baixa, bom, isso seria ótimo. Eu tenho uma variação que pode
eu posso variar bastante aqui, mas o que acontece? Basicamente, com uma reta de carga agora muito baixa, com o RC muito alto, uma reta de carga muito baixa, o que acontece? Bom, primeiro, se o RC for muito alto, essa corrente que passa aqui vai ser muito baixa. Se o IC for muito baixo, o meu GM vai ser muito baixo. Então eu não posso fazer um RC nem muito alto, nem muito baixo. Não posso ter uma reta de carga nem muito íngreme, nem pouco íngreme, tá? O que daria para fazer aqui? Uma outra coisa que nós poderíamos mudar para mudar a reta de carga é mudar a minha tensão VCC. Se eu aumentar o meu VCC, esse ponto VCC vai ficar mais para cá, VCC sobre RC também vai ficar mais para lá. Eu tenho uma reta de carga parecida, mas eu tenho um range muito maior, uma excursão de VO muito maior. O meu VO pode excursionar, ele tem aqui espaço, uma extensão para excursionar, ele fica mais livre para excursionar, tá? No entanto, VCC é limitado, eu não posso aumentar ele da maneira que eu quiser. Tudo isso nós estamos fazendo para tentar aumentar o ganho o máximo possível. Mas para que aumentar o ganho? Porque nós queremos sempre maximizar o ganho, tá? Por que é bom que ele seja o máximo possível, o ganho? O ganho é o máximo possível, tem a ver com a realimentação de sistemas, pessoal. Tem a ver com quão bem eu consigo controlar sistemas. Como se comporta? O meu ganho, ele normalmente tem uma função de transferência para esse circuito, de VI por VO. De maneira que ele tem um ganho, ele tem o seu ganho alto. Quando aumenta as frequências, eu começo a diminuir o meu ganho. Então aqui é o ganho de tensão e aqui é a minha frequência, tá? O que acontece? Que para altas frequências, o meu ganho diminui, tá? Para altas frequências, o meu ganho diminui. O que isso pode acontecer em uma malha de retroalimentação? Se eu tenho aqui uma planta com uma função G de S que eu quero controlar, e eu tenho uma saída aqui, Y0. Tá? Na minha malha de realimentação, eu tenho um ganho K, por exemplo, que vai entrar aqui, vai somar, pode entrar no meu controlador também, ou não. Tá? Eu tenho aqui a entrada, I entrada. Tem uma entrada Izão de S, por exemplo, e a saída Y de S. O que acontece? Se eu utilizo na retroalimentação do meu sistema algo que o ganho depende da frequência, o que acontece é que se esse ganho que eu começo a operar em altas frequências, o meu sistema pode ter um ganho baixo. E esse meu ganho baixo pode fazer o meu sistema entrar em ressonância. Ele pode tirar o meu sistema da estabilização. Pode tirar meu sistema da estabilidade. Então, quanto maior o ganho, quanto maior o meu ganho de tensão, vou ter que maior a margem de estabilidade. Tá? E quando, por exemplo, no amplificador operacional, o ganho dele de malha aberta deve ser altíssimo. Porque o meu amplificador operacional ele é assim também. De acordo com a frequência, começa a cair muito o meu ganho. Se eu caio muito o meu ganho do amplificador operacional, se eu uso o amplificador operacional aqui para fazer a retroalimentação, o que vai acontecer é que a altas frequências ele não vai começar a ter um ganho muito bom, o que pode levar à instabilidade. Se eu tenho um ganho aqui unitário ou menos que unitário, eu posso levar à instabilidade o meu sistema, eu posso perder o controle. Quanto maior o meu ganho, melhor o que eu posso controlar do meu sistema. Melhor vai ser a margem de estabilidade do meu sistema. Melhor vai ser o controle que eu atuo sobre ele. Outra coisa, se eu pego, é fácil aumentar o ganho. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho um estágio com ganho 100. Ah, o ganho 100 não é muito bom. Tá. Pego esse mesmo estágio, coloco outro aqui. Ganho 100 vezes 100. Ganho 10 mil. Ótimo. Pego um outro estágio, coloco aqui. Ganho 10 mil vezes 100. 100 mil, 1 milhão de ganho com alguns estágios aqui. Qual que é o problema? Se eu pego essa função de transferência, coloco outra função de transferência, coloco outra função de transferência, outra função de transferência, eu vou começando a agregar polos. Se eu começo a agregar polos, o meu sistema começa a
cortar mais aqui. Simplesmente ele começa a cortar mais, começa a agregar mais polos. O meu sistema tem uma resposta mais lenta. Ele demora, tem a função de transferência daqui para lá, mais a função de transferência de cá para lá, e fica mais lento o meu sistema, pode ficar pior ainda. Eu quero o máximo ganho que eu puder, eu quero maximizar o ganho com o número mínimo de estágios de amplificação. Estágios de amplificação. Quanto menor o número de estágios de amplificação, com mais ganho, melhor é o meu sistema. Por exemplo, para malhas de retroalimentação. Tá? Mais rápido vai ser o meu sistema. Outra coisa que nós temos aqui é que o meu amplificador operacional, o erro que ele tem um erro aqui na minha tensão de saída. O erro que eu tenho da minha tensão de saída, tá? Ele quando eu fecho a malha, ele está diretamente relacionado com o meu ganho, do amplificador operacional. Simplesmente quanto maior o ganho, se eu pegar o ganho de malha aberta, que é o ganho que eu não tenho nada ligado aqui, qual que é o ganho do amplificador operacional, que é muito grande, se eu tiver um ganho de malha aberta, o meu ganho de malha aberta, quanto mais alto ele for, melhor vai se portar. Por quê? Por que o ganho quanto maior aqui, ele poderia melhorar essa curva? Vamos supor, eu tenho uma curva aqui, que tem um certo polo, e ela tem uma queda aqui. Se eu tenho um sistema de realimentação, tem um circuito, e ele tem uma certa queda aqui, tá? Então, a altas frequências pode ser um problema, que o ganho é muito baixo, pode não controlar bem o meu sistema. Mas o que acontece se eu começo a ter aqui, por exemplo, se eu tivesse os polos melhor colocados, mais à esquerda do semiplano, ele está mais estável. Então, basicamente, eu vou jogar aqui a minha resposta em frequência para a direita. Eu vou jogar aqui o meu ganho, tá? Basicamente, eu vou jogar aqui meu ganho para a direita. Qual que é a outra maneira de jogar o ganho para a direita? Aumentar o ganho total aqui. Esse ganho, o meu ganho aqui geral, aumentar ele. Se eu aumento ele aqui, ele também vai responder bem a altas frequências. Então, aumentar o ganho é muito bom para que eu não tenha nada de diferente acontecendo aqui na minha malha de retroalimentação. Basicamente, aumentar aqui o meu ganho vai fazer com que o meu sistema se comporte melhor a altas frequências. Esse amplificador, ele tem nome. Ele é um emissor, está na referência, no terminal comum. Então, ele é emissor comum. Anotem aí, esse amplificador é o emissor comum. Nas próximas aulas, nós vamos estudar os outros tipos de amplificadores. Obrigado.